Olá, vamos mais uma vez, com a graça de Deus, continuar o nosso estudo aí no livro do Paul Tripp. Nós vamos orar nesse instante e pedir ao Senhor, seja conosco na transmissão e com você que estará ouvindo todo esse material aqui, preparado exclusivamente para esse momento. Né? Então nós vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te pedimos por nós, por cada um de nós, que estejamos ouvindo. E a mim, Deus, que cabe aqui a missão de transmitir a Deus essa parte do livro, este capítulo. Que o Senhor nos abençoe, que teu Espírito seja o que ministre sobre cada um de nós aquilo que vier do Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje nós vamos começar aí, né? Continuar, na verdade, o nosso texto de hoje, e é o capítulo 6. Seguindo o rei pelos motivos errados. Muito bem. O que ele quer dizer com isso, né? Quando ele fala de que nós estamos seguindo o rei por motivos errados. Então, logo no início, como nós sabemos, o Paul, ele começa a tratar, na sua introdução, uma parte do livro, e logo ele começa com uma história, né? E ele diz assim que ele sentou na sala de estar, ele vai contando isso. Então, e ele começa a ouvir algumas coisas, como ele diz, né? Ele começa a ouvir uma conversa, que ele vai contar de quem é essa, de um casal, né? Que no final, quando ali está falando, contando para ele, e aí ele diz algumas coisas que é muito interessante nesse ouvir, nessa discussão. E ele disse, então, ele disse, por que eu faço isso? Será que vale a pena todos esses anos de estudo bíblico e oração? Todas as vezes que fui à igreja, esforço-me para fazer o que é certo. E o que recebo em troca? Uma vida que é impossível. As pessoas dizem, apenas confie no Senhor. Para quê? Ele não responde, ele não se importa. Eu cansei. Não deveria... Aí não devia ter me casado nunca, devia ter filhos. Não aguento esse trabalho. E Deus só fica sentado lá em cima e deixa tudo isso acontecer. Eu sou um cristão e que bem isso fez para mim, né? Então esse Josh, na verdade, ele fica muito irritado e sem qualquer vontade. Ele diz que ele não tem qualquer vontade de escutar, né? E quando ele vai observar, ele diz que essa realidade que o Josh revelou pelas palavras dele, que vai ser o foco, né, desse capítulo que nós vamos ter aí. Na verdade, ele começa com essa introdução desse rapaz falando esses pontos aqui, você pode ver no livro, mas ele diz que não e aí, lá no finalzinho dessa introdução, ele começa a dizer que não é suficiente estarmos empolgados com o rei. Precisamos ser assim. Precisamos ser assim pelo motivo correto. Então, o que ele quer dizer com isso? O que te motiva a seguir a Jesus? Justamente isso é o que nós vamos ver aqui. Então, esse vai ser assim. Então, ele começa logo para nós aqui. O sonho de quem? E aí, ele faz uma pergunta. Sonho de quem e qual pão? Se você tivesse, como ele disse, se você tivesse de escrever por escrito o seu sonho para a sua vida, o que escreveria? Qual é o seu, mas se somente, ou se apenas eu tivesse, ou se Deus me desse, então eu seria feliz. Talvez um modo melhor de perguntar seja, que tipo de Messias você deseja que Jesus seja em sua vida?
Hein? Então, que tipo de Messias? E se, como a gente lembra, se fosse escrever seu sonho, o que você escreveria? Então, às vezes, a gente tem um tipo de Messias para nós. A nossa história, no texto do Evangelho de João, no capítulo 6, fala de um jovem, um garotinho, que Jesus chama ele, né, por meio, e torna uma refeição daquele jovem, mais de 5.000 pessoas. Ele pega, ainda sobra 12 cestos de comidas. Então, imagine se você estivesse lá e considerasse o impacto do poder desse homem em sua vida. E aí, o Paul, ele coloca que possivelmente, né, assim, que as pessoas começam a questionar: esse é o Messias, vamos fazê-lo nosso rei. Nós estamos esperando isso a todo momento. Você acha que seria um momento oportuno? Não seria? Que Jesus não poderia ser, mas não foi para ser rei desse povo que ele veio? Não é o profeta? Ele não era profeta? Mais uma coisa que ele pergunta, e aí observe o que acontece: Jesus vai embora, ele retrocede, ele desaparece. Então, o que está acontecendo? Porque Jesus poderia ser, naquele momento, a sua reação é estranha. A multidão procura Jesus e não encontra, pois eles querem fazer o rei. O texto de João, aqui, 6, que eu vou ler para você, diz assim: tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Jesus passa o mar da Galileia? E respondeu Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque viestes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai pela comida que trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Dirigiam-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: qual sinal fazes para que o vejamos e creemos em ti? Quais são teus feitos? Nossos pais, né? Nossos pais, veja bem, nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenham visto, não credes. O que Jesus está dizendo a essas pessoas sobre o desejo delas de fazermos seu reino? O Senhor Jesus, ele está encorajando, ele está alegre, encorajado, e pronto a responder não. Em vez de lhe agradecer, ele as responde e diz: vocês entenderam tudo errado. Tudo errado. Na verdade. Muitas vezes, a busca por Cristo é uma busca de satisfazer as necessidades que as pessoas têm aparentemente. Na verdade. O que acontece é que aquelas pessoas fixaram no milagre do pão como se essa fosse a realidade final.
como se o objetivo de Cristo ali fosse somente aquele milagre do pão. Na verdade, o que estava errado? Porque eles tinham experimentado o milagre, mas eles não viram o sinal. Lembra que ele fala no texto o sinal? A bênção física do pão visava apontar para uma realidade espiritual muito mais profunda. Mas Cristo disse: vocês não entenderam. Vocês não entenderam. Vocês ficaram com a barriga cheia, né? Então vocês até ficarem cheios, mas ainda vocês se alimentaram do pão, mas vocês ainda não compreenderam. Porque é justamente isso. A busca por Cristo nasceu de satisfazer a necessidade aparente dele. Qual era a necessidade ali? O pão. O incrível é que uma das tentações de Jesus é justamente essa, né? Uma das tentações que Jesus sofreu lá no deserto é transformar a pedra em pão. E ali o povo, justamente, você pode ver que a satisfação era no pão material. O que gera e motiva tudo o que fazemos não é submissão à vontade de Deus. É um desejo intenso pela sua glória. Mas o nosso conjunto de desejos e sonhos pessoais. O que move a gente, na verdade, não é essa vontade de submissão à vontade de Deus ou de ver a glória de Deus. Deus ser glorificado. Mas o que nos move muitas vezes, a nossa submissão aparente, é porque nós temos sonhos e desejos pessoais. Né? Estamos empolgados com o rei porque o vemos como um sistema de entrega mais eficiente para nossos sonhos. O que realmente nos empolga quando caímos num estado de desânimo e murmuração, porque ele não nos conhece, não nos concedeu o bem que tanto queríamos. Quando nós não recebemos aquilo que queremos, nós murmuramos, nós desanimamos. Nós precisamos aprender algo para evitar essas coisas. E aí o Paul ele diz assim: de quem é o sonho que realmente estamos desejando alcançar? Qual pão que realmente queremos? Essa é a batalha do coração que irá também modelar a comunicação dos nossos lábios. Essa comunicação que nós temos, ela brota do coração e do que nós queremos. Aqui tem a glória de Deus, mas aqui tem a minha glória. Aqui tem os meus sonhos pessoais, aqui tem os meus desejos, mas aqui tem a glória de Deus. E muitas vezes a gente vai dizer assim, vai pensar que a cumprimento dos meus sonhos seja a glória de Deus. E quando a gente vai ver, quando isso não tem nada a ver, na verdade. Né? Vamos lá. Então, vamos pensar direitinho sobre uma coisa que pão espiritual e engano espiritual. Então, veja bem. Pare para pensar nós dois aqui. Nós aqui. Sobre o pão espiritual, o pão espiritual e o engano espiritual. Você já viu que muitas vezes a nossa vida, a sua vida, ou nos dias atuais, né, em meio a essa batalha que nós travamos entre o pão físico e o pão espiritual, é essencial a gente ver uma coisa muito interessante, que é a batalha da vida humana. Isso mesmo. E nesse foco está o enganador, que tenta nos fazer acreditar que a vida é apenas sobre o pão físico e que as coisas espirituais são de poucas consequências. É verdade. Mas o que é o pão espiritual? Aí você tem o pão espiritual e o pão
carnal, o engano, na verdade. Você vê nos jornais, nos outdoors, tudo isso nos shoppings, nas conversas do metrô, que a vida consiste em quanto pão físico você é capaz de ganhar. E aqui fala de pão físico, de manter e usufruir desse pão físico, porque muitos acham que a vida consiste em você ser capaz de ganhar, manter e usufruir. A felicidade verdadeira, né? A vida consiste nisso, usufruir. E a felicidade verdadeira encontrada, nos dizem, em pessoas, posses e posições. Então, se você tem muitas pessoas ao seu redor, você tem posses e você tem posições, essa está a sua felicidade. Esse é o pão físico. Esse é o pão que muitos desejam, na verdade, né? Por isso, muitas das vezes é melhor para não se abster da verdade em favor da sua própria glória, do seu reconhecimento, de ser colocado numa posição de honra, né? Então, a gente tem algo muito interessante. Essa batalha, quando a gente olha para essa batalha que a Bíblia nos fala e nos ensina, não é a primeira vez que está na Escritura. Essa batalha sobre o pão, em muitas passagens bíblicas. Você tem, como eu falei, nessa tentação de Satanás, Judas, quando vendeu do Messias por 30 peças. Romanos, que fala lá, né, que foi essa troca da adoração e serviço ao Criador pelo serviço às coisas criadas. 1 João 2,13, João nos adverte, nos chama para abandonar o amor do mundo. E você tem a parábola do rico, que constrói um celeiro enorme para guardar seus bens, mas apenas para morrer e se encontrar com o Criador. E é por isso que temos de viver uma batalha com o olho na eternidade, como Paulo discute e fala em 2 Coríntios 4, 16, 18. Porque nós vivemos por aquilo que não se vê. A nossa vida é por aquilo que não se vê. O Salmo 73 fala de um homem, e aí o Asaf, né, o salmista, que era um levita que participava do culto, que estava presente, e ele disse que quando ficou com inveja ao ver a fartura e a vida fácil do qual o ímpio desfrutava, e ele, considerando-se fiel, ele olhava para isso. Por isso que eu quero dizer, há 4 mensagens muito sérias. Na verdade, há 4 mensagens que a palavra de Deus nos chama para nós, que é o fato de que elas estão nessa mensagem tentadora do enganador para mim e para você. E aí, observe algo bem interessante. 4 coisas. Vamos lá. Então, a primeira coisa, as coisas físicas são permanentes. Para muita gente, acha que tudo que nós temos, que o mundo nos dá, é permanente. Ou a gente pensa, né? O salmista afirma que as vidas dos ímpios, com sua abundância, são como um sonho que passa rapidamente. 1 João, o Espírito Santo diz lá no Evangelho de João que o mundo e sua cobiça passam. Então, é um engano que nos achar que as coisas que nós temos sejam permanentes, ou esse desejo fixado. E Jesus disse algo: vendei os vossos bens e dai esmolas,
Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Está lá em Lucas 12, 33. O outro ponto que nós temos dessas mentiras na mensagem tentadora do enganador é que o pão físico é o único pão. E aí os pecadores têm uma tendência de divinizar a criação e elevar sua significância acima daquele que a criou. Então, às vezes, a gente tende a abandonar a Deus, a busca de Deus invisível, em troca de acúmulos e posses pessoais. Pode perceber. E aí, muitas vezes, os cristãos estão assim, dessa maneira, nessa busca. Não é? Como se a busca maior deles não fosse por esse Deus invisível, conhecê-lo, servi-lo, amá-lo de alguma maneira. O ponto agora é o sucesso humano, que é baseado no tanto que você tem, nas posses que você tem. Quem nunca invejou o rico? Quem dentre nós? Ou quem nós sonhou em ganhar na loteria e viver uma vida, né? Quanto parece lá, olha, a Mega Sena está em 300 milhões, você fica, bem que poderia fazer um joguinho. Sabe lá se você não faz, né? Mas bem que poderia fazer um joguinho ali para, né? Se fizesse, eu ia dar tanto isso, ia fazer aquilo, ia fazer aquilo outro, ia ajudar os pobres, aquela conversa, na verdade, né? Quem alguma não pensou em que seria mais feliz apenas se tivesse mais dinheiro? Quem dentre nós não fica impressionado pela imagem de dinheiro que a TV fala? E hoje em dia, quem de nós não quer ter sucesso para ganhar dinheiro? Quem pode? Em Lucas 12, 15, o Senhor manda que nós tenhamos cuidado de nos guardar de qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de seus bens. Mas muita gente quer sucesso, muita gente quer ser reconhecido. Outra coisa é que a vida é encontrada no pão físico. Muita gente acha que a vida pode ser encontrada fora de um relacionamento com Deus. Infelizmente. Então, o que muitas vezes a proposta do diabo, que foi contada inúmeras vezes, não é? Então, só que o pão físico dá mais fome. Mas é somente quando você se alimenta de Cristo pela fé, recebendo de sua vida, que se pode ficar satisfeito para sempre. E uma das coisas que a Bíblia fala é o contentamento, né? O estar satisfeito. É muito fácil a gente acreditar na mentira de que a vida pode ser encontrada em aceitação humana, posse e posição. É muito fácil. É fácil ter sua vida controlada por sonhos de sucesso em sua carreira. É fácil acreditar que nada satisfaz como o amor romântico. É fácil a busca das imagens idolatradas na cultura ocidental. Uma grande casa no subúrbio, carro de luxos, férias pródigas. Quando fazemos isso, paramos de nos alimentar de Cristo, na verdade. Nossa vida devocional começa a sofrer. Nós oramos menos e, quando fazemos, oramos de maneira mais egoísta. Descobrimos que em nossa agenda não sobra muito tempo para o ministério e passamos mais tempo com nossos colegas de trabalho do que com irmãos e irmãs de corpo em Cristo. Funcionalmente, estamos nos alimentando do pão do mundo, não de Cristo. A busca por um reconhecimento em detrimento da verdade. Então, a nossa vida, ela é determinada, na verdade, pelo tipo de pão que buscamos. E essa é uma... não há mentiras, como diz o Paul ainda falando, mais perigosas do que aquelas que nos distanciam da esperança amorosa e da sujeição ao nosso invisível Criador.
Qual é o pão que você busca? Qual é o pão que você tem se buscado se saciar, na verdade, né? Aí vem uma pergunta, sonho, né? Até tem uma imagem aí do pão, sonho. Sonho de quem? Ele diz logo que nessa introdução desse ponto, algo que é: considere sua vida, seu casamento, trabalho, filhos, amigo, lar, igreja. O que você quer de Cristo? De quem é o sonho que você traz diante dele? O seu sonho nada mais é do que a sua definição pessoal do paraíso? E aí, observe isso aqui. Ele diz aí, né, virando, né, continuando, ele fala: tenho certeza que todo marido ou esposa já sonhou sobre um companheiro perfeito. Todo pai já sonhou sobre os filhos perfeitos. Toda criança já sonhou sobre a mãe e o pai perfeitos. Todo trabalhador já sonhou sobre o chefe perfeito. Cada um de nós já sonhou sobre um amigo perfeito, ou uma igreja perfeita, com um pastor perfeito. Cada um de nós já sonhou sobre uma casa perfeita e sobre uma vida financeira perfeita, em que todas as contas são pagas com facilidade. Mas a questão aqui está, a questão é esta: qual é o nível mais profundo de sua fome hoje? Você está descontente com o presente? Você se debate com aquilo que Deus lhe deu hoje? E eu observo o que é que Pedro diz para nós. E aí eu queria que nós observássemos aqui, né, o que ele diz para nós. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada e que não murcha, né? Em algumas versões imarcessível, e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder mediante a fé para a salvação, preparados para ser revelados no último tempo. Olha o que Pedro diz: vocês não entendem o que vocês receberam? Há uma viva esperança, há uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, que está reservada nos céus para nós. Nós fomos salvos pela misericórdia, nossos pecados foram perdoados. Sim, aí será que nós... Maravilhoso. E Pedro ainda diz na continuação, olha o que ele diz mais: que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação, preparados para ser revelada no último tempo. Nisto vocês exultam. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que você tem, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulta em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam, mesmo não o vendo agora. Mas, crendo nele, exultam com uma alegria indescritível, cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. O que agora quer dizer para nós? O que o agora é sobre o quê? É viver no presente. Viver no presente é algo muito mais profundo do que levantar de manhã com um sorriso, do que uma satisfação de um trabalho, finais de semana românticos com sua esposa, amizades que encorajam, crianças bem comportadas, um casal legal em uma boa vizinhança. É mais do que um pastor que realmente se importa com você e mais do que um orçamento que parece estar funcionando.
O que Pedro quer dizer é que Deus está desejoso de comprometer coisas como essas para produzir algo maior, mais cheio e mais profundo. O que Deus está querendo dizer aqui para nós? O que Deus quer de mim e de você? Fé genuína. Isso mesmo. É isso que deseja alcançar nas experiências que nos faz imaginar se Ele realmente nos ama, se Ele ouve nossas orações. Experiências que nos levam a admirar outros crentes, ou talvez até mesmo pessoas que não conhecem. Deus ainda não terminou a sua obra, ainda não terminou a obra em nós. Ele está trabalhando para que nós venhamos alcançar a nossa fé. O objetivo é a nossa fé, a salvação de nossa alma. A salvação de nossa alma. Isso mesmo. Nossos conflitos não são um erro, eles são sinais do amor redentor. As provações não devem nos levar a duvidar do amor do Rei. Elas devem nos convencer do seu amor. Ele diz uma coisa que ele faz no coração de cada pecador, ele dá uma opinião, há um desejo de que a vida seja uma estância de férias. Né? Você paga alguma quantia e recebe aquilo que quer quando quiser. Isso mesmo. Né? Você paga como se você fosse, e aí você recebe do jeito que você quer. E quando você quer. A vida seria assim se Deus, como ele diria, né? Como ele vai contar aqui, ele vai dizer, alguém explicou uma dessas ofertas para mim, ele disse, 12 refeições garantidas por dia, 12. Daí ele completou, a última refeição é à meia-noite, mas às 2 da manhã você pode pedir pizza no seu quarto, se quiser. Parece divertido para mim. Ninguém pode dizer não para você. A qualquer momento você pode decidir fazer qualquer coisa que queira. Já imaginou se a vida fosse assim? Assim seria uma vida de estância de férias. Mas a minha vida e a sua, ela não é uma estância de férias. Não pense que você veio aqui para passear em passeio. As provações, elas virão. Mas eu preciso reconhecer os sinais. Que sinais? As bênçãos de Deus que Ele dá à sua família, trabalho, lar, igreja, amigos e comunidade, visam algo maior, algo por você, a fazer algo por você. Na verdade, as bênçãos que Deus lhe concede visam a direcionar você para uma bênção mais profunda e mais completa da presença do Senhor Jesus Cristo em sua vida. Na verdade, o que Deus quer é vida abundante na sua vida, não abundante no ambiente material. Alguns de nós, muitas vezes, estamos empolgados com Cristo apenas porque pensamos, né? Então, aí, qual é a sua empolgação? Por que você está empolgado com Cristo? Muitas vezes estamos empolgados porque que Ele nos dará mais pão. Nós caímos numa depressão espiritual quando Ele remove o pão físico para que nós tenhamos mais fome de um pão, fome de novo daquele pão que realmente satisfaz. Eu me lembro de um cântico que falava assim, satisfação é ter a Cristo, não é melhor, prazer já visto. Hoje a gente não canta mais como se tivesse satisfação, nós cantamos como que Deus está fazendo, vai fazer por você, né? Vai abrir o mar por você. Mas você consegue ver além do pão físico enxergar Cristo e as glórias de sua graça? Ou você consome o pão físico para receber? Ou melhor, você consegue ver além do pão físico enxergar Cristo e as glórias de sua graça?
Ou você, como diz o Paul, ou você consome o pão físico sem qualquer desejo pelas bênçãos espirituais que ele dá. Amor, alegria, paz, paciência, bondade, bondade, mansidão e domínio próprio. Então, a gente muitas vezes esquece disso. E aí eu lembro de que nós muitas vezes estamos vivendo pelo pão terreno e o vemos como nossa fonte de vida. Ficamos muito encrencados quando não temos esse pão. Mas uma coisa é certa, se estivermos vivendo para o pão espiritual, para uma comunhão mais profunda com Jesus Cristo, então nossas vidas e todos os seus problemas se tornam lugares maravilhosos de conhecer e crescer em comunhão com aquele que é a vida. E o Paul, ele diz que, na verdade, quando abrimos mão de nossos sonhos e expectativas pessoais, podemos experimentar a unidade. Mas tem uma coisa muito interessante nesse capítulo 6 de João, é quando os discípulos ficam desiludidos, né? Você se lembra quando Jesus falou para aquela multidão? Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberes seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. E muitos dos discípulos de Jesus também deixaram, não somente a multidão. E há uma coisa que você tem que sempre questionar. O que sua fala revela do verdadeiro amor do seu coração? Qual a profunda fome interna que você vive querendo? Quando os discípulos voltaram lá, quando Jesus estava conversando com a mulher samaritana, os discípulos voltaram e perguntaram a Jesus se ele estava com fome, se ele queria comer. E ele disse que a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai. Se tem uma coisa que nós devemos aprender, é que nós seremos refinados pelas provações. A vida não é uma estância de férias, mas um caminho acimentado que leva à conformidade com Cristo. Nós podemos encarar os solavancos com alegria genuína, pois sabemos que cada solavanco foi colocado em nosso caminho por um Pai Celestial, amoroso, visando o nosso bem e redenção. Quando Jesus falou de comer o pão, ter comunhão com ele, é passar pela mesma coisa que ele passaria. É viver na dependência do Pai. E aqueles discípulos, né? E aí o povo, ele fala de uma situação aqui, sempre uma prática. Certa vez estava conversando com uma senhora que estivera casada por muitos anos. Ela se casara com uma pessoa que muito honestamente, eu diria que era um homem mau. Ele era irritado, controlador, manipulativo. Regularmente dizia e fazia coisas que machucavam outros. Ela, nesse interim, passara a sonhar com o marido perfeito e se tornara tão amargurada pela bênção de outras mulheres na igreja dela, que dizia não conseguir mais ir aos cultos. Ela se sentia como se Deus a tivesse abandonado, de tal modo que não conseguia ler a Bíblia nem orar. E aí ele diz, eu queria que ela entendesse sua identidade com Cristo e o amor do Senhor. Queria que ela entendesse que Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas dificuldades. Então, eu citei para ela algumas passagens que falam do amor maravilhoso de Deus. Porém, no meio de desses versículos, ela diz, pare. Eu levantei meus olhos para fitar a expressão. Ela disse, não me diga mais que Deus me ama, pois quero um marido que me ame.
E aí o Paul diz que quanto mais você houver baseado sua vida em algo que não o Senhor, tanto mais o amor de Deus e a esperança do Evangelho não irão confortar você. Você não será confortado porque está faminto por outro tipo de pão. Você anseia por um rei que lhe dará o pão que você sonha. Esse pão pode ser um relacionamento, uma circunstância ou uma posição. Pode ser o amor ou o respeito humano, desejo por vingança, ou certa situação econômica. Literalmente, pode ser qualquer coisa na criação, mas há somente 2 tipos de pão. Cristo, o pão vivo. E tudo mais, ou colocamos nossos corações nele ou em algo mais. Ou Cristo, ou tudo mais. Ou você coloca o coração em Cristo, ou nas outras coisas. Na verdade. Então, o que acontece quando nossos sonhos não são alcançados? Essa é uma pergunta que você deve estar sempre perguntando e analisando na sua vida. Né? As palavras daquela senhora, diz Paul Tripp, revelaram o verdadeiro amor do coração dela. O pão pelo qual ansiava. Na verdade. Suas orações não eram uma expressão de gratidão, mas uma lista de exigências em forma de pedidos. Suas palavras naquele dia revelaram que, a despeito da profissão de fé dela, ela realmente buscava um rei que fizesse o que ela queria. Ela não entendeu que a sua satisfação estaria em Deus. Ela não entendeu que os seus sonhos deveriam estar colocados no Senhor. Na verdade. Então, o que acontece quando o sonho se dissipa? Observe uma coisa. Se Cristo é o objeto de nossa fome, nós podemos ter alegria, mesmo no meio do sofrimento. Nós podemos. E a pergunta que sempre vai é: o que nós estamos buscando? Não é? O que as nossas orações revelam? Muitas vezes, nós perdemos o entusiasmo pela misericórdia, pela graça, porque Deus não nos fez, não levou o cumprimento de todos os sonhos que você assim queria. Por isso, Deus já não é mais o mais importante. Por isso, o seu entusiasmo não está em Deus, mesmo que tudo bem, você vai dizer, mas pastor, é difícil aqui, nessa situação. Mas se eu estiver a minha satisfação em Deus, eu vou conseguir, mesmo em meio a essa tormenta, reconhecer que a minha satisfação está em Deus, entender que aquele momento Deus me quer juntinho, confiando nele, descansando nele. Né? E o que acontece quando o sonho se dissipa? Você já leu o texto de Abacuque 3, 17 a 19? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor. Mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das costas e me faz andar nas minhas alturas. Tem uma criança aí, você deve estar ouvindo, né? Mas você pode ouvir, você pode pensar claramente
esses pontos quando o profeta Abacuque, que ele olha ao redor do povo e começa a perceber que ele não entendia como que Deus permitiu que o povo sofresse e a injustiça não estava vendo. E aí Deus diz assim, eu vou fazer algo. Não é? Eu vou enviar uma nação mais violenta, má, para descer e exterminar todo o meu povo. E aí o profeta não consegue entender por que eles estavam ouvindo aquilo. Deus está fazendo, dizendo isso. E esse livro de Abacuque é justamente esse debate entre essa oração de Abacuque e a resposta de Deus. O interessante é que quando ele começa a entender o decorrer do discurso, é justamente o que ele diz aqui. Tudo bem. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto, porque o exército viria destruir, mataria todo o gado. Mas eu vou me alegrar do Senhor. Ali estava o Senhor dizendo para ele. Imagina se o seu sonho sucumbisse, se nada mais restasse, você diria o quê? Eu estou cheio de alegria porque o Senhor é o meu Senhor. O Senhor é a minha vida, o Senhor é a minha força. E gloriosamente, em meio a toda esta perda, destruição, eu tenho. Você pode buscar o seu sonho ou você pode buscar o sonho do Senhor para você. Você pode pedir a Ele que o conforme a sua imagem, de maneira que mais e mais de sua vida e de suas palavras traga louvor a Ele. Então você pode desejar que Cristo se conforme ao escopo e ao foco do seu sonho, de quem é o sonho que você busca. Deus precisa nos pedir muito, Deus precisa nos abrir muito os nossos corações, nossa mente, para que nós possamos ver o sinal por trás do milagre. Olhar por trás dos milagres, dos acontecimentos da nossa vida. É verdade. Então, Deus precisa, porque quantas vezes nós desejamos, né, observar, será que nós ansiamos, desejamos para a comunhão com o Senhor, obedecer a Ele, querer que a minha vida seja centrada nisso. Porque os seus sonhos e sua fala estão relacionados. Na verdade, nossas palavras pelo sonho que são modeladas pelo sonho que reside aqui, ó, nos nossos corações. Elas são determinadas pelo pão que estamos buscando. Se eu buscar sucesso, posição, eu vou me desviar. Eu vou buscar o pão que não é o pão que desceu do céu. Por exemplo, como diz, tome um marido, como ele sempre tem uma lição prática, se cada um está se segurando firme em busca de um sonho pessoal para um marido e uma esposa. Alimentando-se do pão terreno, eles inevitavelmente irão experimentar frustração e desapontamento um com o outro. E também muitos conflitos, na medida em que seus sonhos colidem um com o outro. O mundo da fala deles será certamente um mundo de problemas. Eles acabarão amaldiçoando o cônjuge que Deus deu. E às vezes podem até pronunciar palavras ressentidas contra Deus. Suas línguas somente serão domadas quando seus corações forem controlados pela regra do rei, pelo sonho do rei e pelo pão do rei. Na verdade. Então, temos a tendência de ficar empolgados em seguir Jesus, mas pelos motivos errados. Nossas palavras são contagiadas com o veneno do egoísmo e exaure a vida do nosso louvor, e exaure a vida do nosso louvor ao Senhor e do nosso ministério aos outros.
nós não encontramos mais alegria sendo seus discípulos e também acabamos deixando-o em tristeza. Quando nossas palavras revelam que deixamos uma posição de esperança, confiança e descanso no Rei. E aí passando a alimentar do pão que nunca pode satisfazer. E aí o Paul, ele faz uma oração aqui que eu vou, para a gente encerrar aqui. Senhor, é muito fácil nos envolvermos em nossos desejos e sonhos. É muito fácil pensar que tu és pouco mais do que um entregador de sonhos. Muitas vezes ficamos empolgados como a multidão e perdemos de vista a realidade espiritual que está por trás dos presentes que tu nos dás. Que tu nos dá, né? Senhor, que não busquemos apenas nossas esperanças e sonhos, mas que tenhamos a fome e sede de Jesus Cristo e o desejo de conhecer tua vontade em cada área de nossas vidas. Que permaneçamos diante de ti em amor e alegria, submissão, alimentando-nos de ti pela fé. Que sejamos fortes em alegria, fé, coragem e obediência, mesmo quando não estivermos experimentando o pão físico. Que no meio das provações possamos dizer a ti e de ti: obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado por estares ocupado completando tua obra de salvação em nós. Para isso precisamos da tua ajuda e oramos que tudo isso seja para a tua glória. Amém. Então, a gente observa que nossas palavras, né, aquilo do que eu me alimento, estarão expressos em nossas palavras. A minha esperança em Deus, para nós, é que o desejo maior do nosso coração, somos seduzidos diariamente pelos olhos, né, a buscar as coisas que o mundo nos agrada. Sejam pessoas, sejam posições, seja tudo aquilo que nos dê um aparente conforto momentâneo, mas não é eterno, como a salvação que Deus nos deu. Deus está trabalhando na minha fé e na sua fé. Deus quer transformar o seu caráter, não a sua vida financeira. Isso é consequência. Deus quer fazer você a imagem e a estatura do seu filho. Pensa nisso. Muito obrigado a você. Que Deus possa te abençoar. E que o Senhor te guarde. E que esse momento seja de reflexão para a sua vida. Deus abençoe.